O apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida, é o maior escritor do Novo Testamento. Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, Paulo escreveu 13, possivelmente tem escrito carta aos Hebreus, então dando um total de 14 cartas. Paulo tinha uma capacidade intelectual, uma oratória perfeita. Paulo era extremamente versátil no que fazia em relação aos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Então Paulo podia muito bem vir com as suas palavras persuasivas. Porém, Paulo faz questão de mencionar em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito de Deus. Na mesma carta, no mesmo capítulo, verso 5, ele afirma a razão de não fazer isso: para que a cruz de Cristo não se torne em vão. Muitos pregadores como esse que eu estou postando, eles tornam a cruz de Cristo em vão. É claro que nem tudo que eles vão falar vai ser realmente fora da palavra. Alguma coisa ele vai falar dentro da palavra. Mas eu quero dizer para você que a quantidade de seguidores e de ouvintes não define que a pregação de fato esteja aprovada pela palavra de Deus. A razão principal de usar esse tipo de mensagem é porque eles se preocupam em agradar o público. E acredite, à luz da palavra de Deus, pregadores, profetas, homens que são anunciados na palavra, eles não estavam preocupados se quem vai ouvir iria se agradar. Para falar a verdade, a maioria das mensagens que vinham da parte de Deus não agradava a todo mundo. E a palavra de Deus deixa claro que a mensagem de Deus ao ser anunciada, ela tem por propósito provocar tristeza no nosso coração, para que a tristeza vindo da parte de Deus por meio da palavra, que nos convida a se arrepender, provoque justamente arrependimento, enquanto que o mundo vai provocar tristeza, mas vai operar morte em nós. Esse tipo de evangelho aí só escandaliza o verdadeiro evangelho. Paulo deixou claro: se eu, um anjo, ou qualquer outra pessoa pregar um evangelho que não seja esse, que seja maldito. Que você aprenda a luz da palavra para que você não pereça, em nome de Jesus. Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Aí o Novo Testamento chega, Jesus se manifesta, e o Novo Testamento, Jesus é o centro. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o Pai centro. é santo e perfeito. Eu nasci para ser santo e perfeito. Vocês são santos, vocês são perfeitos. Não acredito. Até porque se Deus estivesse no controle, não teríamos história de criança com fome, não teríamos a história de mulheres estrupadas, não teríamos a história de miséria, não teríamos a história do coronavírus, não teríamos a história de governo oprimindo os seres humanos, não teríamos a história, enfim, de calamidades. Então Deus não está no controle de tudo. Não está determinado, ele está planejado. Então entendam bem, existe um plano para a vida do Vitor, um plano divino, que no livro eu chamo de plano transcendental, ou seja, que transcende ao que é humano, transcende o que é terreno. Existe um plano, mas esse plano foi escrito por Deus, ele tem o lápis, mas o Vitor tem a borracha. A borracha são as decisões do Vitor. Existe um plano que só vai se cumprir se ele não apagar com as decisões dele. Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Jesus olha para os anjos, Jesus olha para o pai e fala: Adão vai comer da fruta. Ah, mas Jesus, mas por que você está falando isso? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu comeria também. Vocês podem estar talvez em pecado, nós podemos estar muitas vezes em pecado, mas não somos pecadores não, somos filhos de Deus. Nascemos para ser... Quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que eu não me sinto inferior a Ele. E tudo aqui, de capa a capa, é a palavra de Deus. Jesus se tornou só mais algumas páginas da palavra de Deus.